E já estão valendo as novas regras para a aposentadoria. A presidenta Dilma Rousseff publicou hoje a medida provisória 676, que prevê uma tabela progressiva de acesso ao benefício até 2022 para o trabalhador se aposentar sem a redução do fator previdenciário. A medida provisória 676 mantém a regra 8595, aprovada pelo Congresso com apoio das centrais sindicais, mas somente até o final de 2016. Até lá, quem quiser pedir a aposentadoria sem a redução do fator previdenciário terá que somar a idade e o tempo de contribuição, com resultado de 85 pontos para mulheres e 95 para homens. Hoje, o teto do INSS é de pouco mais de R$ 4.600. Vamos pegar um homem com 57 anos de idade e 36 de idade, 36 anos de contribuição, ele soma 93 pontos. Não é anos, não é idade isso, é pontos. É a soma de idade mais tempo de contribuição. Isso dá 93 pontos. Neste exemplo, essa pessoa ainda não poderia afastar o efeito do fator previdenciário. E se ele não quiser ficar sujeito à regra do fator previdenciário? Ele tem que esperar um pouquinho mais. Quando ele tem 93 pontos, quanto que ele tem que esperar mais? Um ano. Por que um ano? Porque no ano seguinte ele vai ter 58 anos de idade e 37 anos de contribuição. A partir do dia 1º de janeiro de 2017, o governo vai estabelecer uma tabela progressiva. A cada ano, a soma necessária de idade e tempo de contribuição para o trabalhador se livrar do fator previdenciário vai subir um ponto, correspondente a um ano, até atingir a fórmula 90-100 em 2022. Segundo o governo, esse cálculo faz com que o sistema se sustente, porque a expectativa de vida dos brasileiros aumenta a cada ano. E com isso, o governo espera gastar menos 50 bilhões de reais até 2026. Antes de anunciar a MP 676, a presidenta Dilma Rousseff vetou a proposta aprovada pelo Congresso que criou a Fórmula 8595 de forma fixa. Segundo o ministro da Previdência Social, Carlos Gaba, a nova tabela é uma medida momentânea e agora o governo quer continuar a discutir outras alternativas com as centrais sindicais e com líderes dos partidos na Câmara e Senado. Em nota, a CUT disse que a medida provisória 676, que mantém a Fórmula 8595 para a aposentadoria, é uma conquista das centrais e fruto da pressão da classe trabalhadora. A CUT disse também que vai manter as mobilizações para a manutenção da regra 8595 no Congresso. E o Sindicato dos Metalúrgicos do ABC também se manifestou a favor da proposta apresentada pelo governo. Nós queremos uma previdência saudável financeiramente e que dê sustento para as pessoas, sustento bom para as pessoas também. Então, saudável nas duas pontas. Me parece que a proposta que foi apresentada pela presidenta Dilma contempla os dois fatores, uma previdência de longo prazo e generosa que dê sustento às pessoas. Então, esse é o caminho que nós estamos buscando. Estive na CUT de manhã, participando dos primeiros debates, porque a progressividade era algo que não estava, né, na mente dos sindicalistas. Não dá para descartar esse debate, porque nós queremos que a Previdência seja, de fato, aqui no Brasil, saudável, sem ter que partir para questões como parte do mundo já partiu, como instituir idade mínima, ficar endurecendo as regras de acesso à aposentadoria. Partir por fora da Previdência, porque tem muito mais coisas para discutir, a questão da aposentadoria especial, a questão das condições de trabalho, tem outras coisas para ser tratado, mas eu acho que, no caso do fator previdenciário, fica muito claro, ele não será extinto, mas conseguimos uma regra em que momento ele não se aplica, que é uma coisa que é algo que a gente já vinha buscando e acho que, com essa medida, a gente alcançou. Os jornais de hoje destacam que o Tribunal de Contas da União deu um prazo de 30 dias para a presidenta Dilma Rousseff explicar supostas irregularidades encontradas na prestação de contas do governo de 2014. Você sabe o que está por trás desta informação? Quem traduz os interesses desse jogo político é o nosso comentarista de política, Paulo Vanucchi. Jornais de hoje, rádios, televisões vão insistir muito na notícia que a Folha de São Paulo tenta colocar como a principal notícia do dia. Não é.
A principal notícia do dia é a repercussão da decisão de Dilma ontem, buscando um caminho do meio na questão do fator previdenciário. Uma fórmula que nem afrontasse de vez o Legislativo, mas também nem abandonasse as preocupações dela como presidenta da República, que é pensar na previdência sustentável daqui a 5 anos, 10, 20 anos. A Folha de São Paulo puxa, em grande notícia e algumas rádios, como forma de manter vivo o cerco político que tenta emparedar Dilma, desrespeitando a vontade dos eleitores na recente eleição presidencial de outubro. O que é o Tribunal de Contas da União? Em primeiro lugar, é um tribunal que não é tribunal. Tribunal é algo do Poder Judiciário. Tem nome de tribunal, mas não é. É um órgão de assessoramento técnico do Poder Legislativo para ajudar o exame que o Poder Legislativo deve fazer, pode fazer, das contas do Poder Executivo. É o controle recíproco de poderes. Só que os seus membros são indicados através de eleições internas em que o relator que está tomando toda a iniciativa de recusar as contas de Dilma, Augusto Nardes, é um deputado que derrotou o candidato do PT, José Pimentel, hoje senador, na eleição para este cargo. Quem é Augusto Nardes? Augusto Nardes é um político da Arena, de São Leopoldo, Rio Grande do Sul, homem da ditadura, 73, período em que se elegeu, teve um intervalo, depois fez carreira de deputado estadual e federal, sempre na sucessão da Arena. Primeiro, a Arena virou PDS, ele foi do PDS. Depois virou PPR, ele foi do PPR. Depois virou PP, o partido de Paulo Maluf, que o apresentou e conseguiu derrotar o candidato do governo, o candidato do PT, José Pimentel, hoje senador. Bom, e lá ele faz, fingindo que é um analista isento, a luta política que ele sempre fez no Legislativo contra tudo que representa Lula, o PT, Dilma. A notícia de ontem, dando prazo de mais 30 dias para Dilma, também tem um lado positivo. O advogado-geral da União, Luiz Adams, comemorou porque acha que em 30 dias há mais do que condições de explicar que as chamadas pedaladas fiscais, o fato de o dinheiro ter sido repassado de um organismo de governo ou de uma estatal para outro, primeiro, são uma prática tradicional praticada em governos anteriores. Ontem, no cafezinho, um dos ministros do Tribunal de Contas da União comentou: já houve contas muito piores do que esta que foram aprovadas. Esta corre risco pelo ambiente político atual, que é um grande contra-ataque conservador da direita contra o resultado das eleições, tentando inviabilizar Dilma, Lula, o PT, todas as conquistas democráticas e sociais do último período. Claro que se daqui 30 dias, apresentadas as informações, esse cerco político, ainda pensando em ressuscitar a tese do impeachment, ele seguir, Dilma terá condições de fazer um longo processo de discussão no Poder Judiciário, contando com ministros sérios do Supremo que não entrarão nessa manobra. Por último, eu lembro sempre que o que se passa na política depende muito da mobilização dos atores sociais. Então, ou Dilma entende isso e começa a governar chamando a mobilização, a convocação da sua base tradicional, a classe trabalhadora, os mais pobres, o movimento sindical, os movimentos populares, ou ela vai ficar fragilizada e pode ter dificuldades crescentes. Nós vamos acompanhar aqui na TVT.